Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Vamos nesse momento fazer uma oração de agradecimento. Amém? Oremos a Deus nesse instante. Espírito Santo, na Tua santa presença aqui estamos mais uma vez. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, protege-nos, livra-nos de todo o mal. Nós consagramos para o Senhor esse dia e te pedimos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, e graças a Deus. Vamos ler a santa palavra do Senhor, que está no livro de Cânticos, no capítulo de número 2 e no verso de número 15, que nos diz assim: Peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Glória a Deus por esta maravilhosa palavra. É importante explicar para vocês o texto que nós lemos. O livro de Cânticos é um livro de poesias, um livro romântico, que mostra ali o romance entre Salomão e a Sulamita. E dentro desse romance nós podemos contemplar várias declarações de amor de Salomão e também da sua companheira. Porém, esse livro de Cânticos é um livro simbólico. Essas declarações de amor contidas ali em Cânticos pode ser vista de forma simbólica. Por exemplo, quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Esse livro de Cânticos nós podemos observá-lo em um olhar simbólico, como um livro de simbologias. E esse texto que nós lemos, nós podemos contemplar esse texto de forma simbólica. E dentro dessa simbologia, o que esse texto quer nos ensinar? Existe um grande mistério, uma grande revelação dentro do versículo 15 do capítulo 2. E eu quero explicar para vocês esta grande revelação que nós podemos ver nesse verso 15. Observe que no verso 15 diz assim: Peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Esta plantação de uvas, conhecida também como vinha, representa as nossas vidas. Vamos considerar que essa plantação de uvas, que esta vinha, representa as nossas vidas, tudo de bom que nós temos, a nossa vida como um todo. E as raposas e rapozinhas representam o mal. Em João capítulo 10, no verso 10, a Bíblia diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E observe que nesse verso 15 de Cânticos, diz o seguinte: Peguem as raposas, apanhem as rapozinhas antes que elas estraguem, ou seja, destruam a nossa plantação de uvas. Perceba que, dentro desse exemplo, as raposas e rapozinhas representam o mal. Por quê? Porque elas estão para atacar a vinha, a plantação de uvas. E o texto está dizendo: peguem, capturem essas raposas e rapozinhas antes que elas destruam a vinha, a plantação de uva.
Dentro dessa simbologia, compreendemos que as raposas e as raposinhas é o mal que tenta destruir a nossa vinha, que tenta destruir a nossa vida. Porém, esse mal está derrotado em nome de Jesus, porque o Salmo 91 nos diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu declaro sobre a tua vida que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Mas perceba que esse mal está representado por raposas, e perceba que o texto diz raposas e raposinhas, ou seja, problemas grandes e problemas pequenos. O mal grande e o mal pequeno. Por que o mal grande e o mal pequeno? Porque o mal, ele tem vários tamanhos. O mal, ele pode vir contra uma vida de uma pessoa com um problema muito grande. O mal pode vir contra a vida de uma pessoa com um problema muito pequeno. E perceba que os probleminhas da vida são os problemas que precisamos ficar mais atentos. Por exemplo, ninguém tropeça em uma montanha, mas tropeça em uma pedra pequena. Uma pedra pode ser pequena, mas se a pessoa não vigiar, a pessoa pode tropeçar naquela pedrinha pequena. Da mesma forma é o mal. Quando o mal ele vem no tamanho grande, facilmente ele vai ser percebido. Mas quando o mal ele vem pequeno, facilmente ele pode não ser visto, porque o mal é pequeno, sorrateiro. Então, quando o texto diz no verso 15, capturem as raposas e as raposinhas, isso significa o mal aparente e o mal que é pequeno, difícil de ver. Porque o mal, quando ele ataca, porque existe uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual, e quando o mal ele ataca com o objetivo de destruir, mas o sangue de Jesus tem poder para nos defender de todo o mal, amém? Deus é o nosso escudo e aquele que nos guarda não dorme. Ele está conosco 24 horas. Então, quando o mal, representado aqui pela raposa, e quando o mal menor, representado pelas raposinhas, tentam destruir a vinha, Deus é o nosso escudo protetor que coloca para bem longe todo o mal, que expulsa todo o mal, que repreende toda a força do mal. Então observe que no texto aqui de Cânticos, no capítulo 2, verso 15, está dizendo: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas. Ou seja, a plantação de uvas está em flor. A plantação de uvas está dando muitas uvas. As coisas estão indo bem. A plantação está em flor. Mas existe um inimigo, as raposas e as raposinhas. Tudo está indo perfeitamente bem. A plantação de uvas está dando uvas, tudo está em flor. Mas existe um inimigo cruel que quer destruir a vinha. E esse inimigo é a raposa e a raposinha. Porém, precisamos vigiar. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para não cair nas tentações. Vigiar e orar significa esteja atento. Esteja atento porque o mal, a raposa, pode vir. E o mal menor, difícil de se ver, a raposinha, pode vir. E é necessário estarmos atentos e vigilantes. Sabemos que Deus nos guarda, porém precisamos vigiar. O próprio Jesus disse: vigiai e orai. E nessa vigilância e nesta visão de sabedoria, nós podemos contemplar. A raposa é a raposinha, o mal que sorrateiramente tenta se aproximar. Mas no nome de Jesus, Deus nos deu autoridade para pisar em toda a força do mal. Se por acaso raposas e raposinhas, ou seja, o mal, está tentando destruir a tua vinha representa a tua vida, nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus que toda raposa e toda raposinha, todo o mal já caiu por terra em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Deus está conosco para guardar a nossa vinha.
guardar a nossa plantação de uvas, que representa a nossa vida. Esta plantação de uva descrita aqui no verso 15 representa a nossa vida. E essas raposas representam o maligno, o mal. E precisamos estar atentos e repreender no nome de Jesus. Essa expressão peguem as raposas, apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, isso significa repreenda o mal. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou. Na parte final da oração diz, livra-nos de todo o mal. Ou seja, nos livra da raposa, nos livra da raposinha que tenta destruir a vinha. Como eu disse, raposa representa o mal, a vinha representa a nossa vida. Mas eu tenho uma boa notícia para te entregar, e a notícia é: a sua vinha, ou seja, a sua vida, está cercada por muros de glória. Deus está cercando a sua vida. Tem anjos protetores te guardando 24 horas por dia. Quando você sai, os anjos protetores de Deus estão te guardando. Quando você retorna, os anjos de Deus estão te guardando. A sua vinha, ou seja, a sua vida, está cercada pela proteção do Deus Todo-Poderoso. Por isso que o Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a sua casa, a sua vida, a sua vinha, ou seja, a sua plantação de uvas, aquilo que pertence a você, aquilo que Deus te entregou, o mal não toca, porque Deus está guardando, protegendo e livrando. Tome posse desta palavra de fé em seu coração, em nome de Jesus. Digita esta frase aqui nos comentários. Deus guarda a minha vida. Deus guarda a minha vida. Diga assim comigo, Deus guarda a minha vida. Tome posse desta mensagem abençoada em seu coração. Raposas e raposinhas, o mal e o mal sorrateiro não vai destruir a sua vinha, não vai destruir você, porque a proteção do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, está sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, hoje e sempre, em nome de Jesus. Tome posse desta palavra e na força desta mensagem, na força desta fé, vamos orar? Vamos orar com muita fé e pedir esta proteção 24 horas, todos os dias, em nossas vidas, hoje e sempre. Aproveita a oportunidade e coloca aí nos comentários o seu pedido de oração, por mais simples que seja. Vamos interceder, vamos orar para que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Oremos a Deus com muita fé nesse instante. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na Tua presença aqui estamos mais uma vez. E nós cremos que o Senhor nos guarda, nos livra de todo o mal. Que toda raposa, raposinha, ou seja, que toda força do mal que tenta destruir a nossa plantação de uva, a nossa vinha, a nossa vida, que todo mal que tenta destruir os nossos sonhos e projetos sejam desfeitos, todo o mal seja desfeito, seja quebrado, seja anulado. Em nome de Jesus, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Que a nuvem reluzente da Tua glória esteja sobre nós, guardando a nossa vida e nos livrando, a nossa vida e a nossa família. Deus, eu apresento aqueles que estão doentes, precisando de uma cura, de um milagre, que o Senhor visite agora nesse instante, realizando o milagre, trazendo a cura, que toda a doença desapareça em nome de Jesus. Visita o corpo e a alma desta pessoa que está doente, ó Senhor,
e que todo o mal desapareça do corpo e da alma, que toda doença seja exterminada, que toda doença seja expulsa em nome de Jesus. Aqueles que têm problemas financeiros, que o Senhor venha entrar com a solução. Aqueles que estão passando problemas com dívidas, que o Senhor abra as portas e que esta mulher, que este homem consiga pagar as dívidas. Deus, ajuda o teu povo financeiramente, ajuda o teu povo também na área sentimental, na vida dos solteiros, na vida dos casados, na vida dos viúvos, até mesmo na vida dos divorciados, aqueles que estão passando momentos difíceis, o momento difícil do divórcio. Senhor, tende compaixão desta pessoa. Eu apresento a vida sentimental de todos que me escutam, independente da situação que eles estejam vivendo na área sentimental. Traz uma solução, traz a vitória, concede a bênção sentimental. Apresento também, Senhor, as mães e os pais que oram, intercedem pelos seus filhos, que o Senhor venha guardar esta geração e a futura geração, que o Senhor guarde, livre de todo o mal, que a tua bênção esteja sobre nós, que o mal seja derrotado em nome de Jesus, que o mal venha a ser desfeito em nome de Jesus, que os laços sejam quebrados. Vai na nossa frente, Senhor. Vai na nossa frente e garante a nossa vitória, a nossa proteção. Nós te pedimos a tua bênção em todas as áreas e que as 12 bênçãos de vitória se confirme cada dia mais e mais em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos com fé. Te pedimos a tua proteção, o teu livramento, a tua graça e o teu favor. Nos defende e nos livra de todo o mal, porque tu és o nosso advogado fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus, e a proteção do Todo-Poderoso está em nossas vidas, hoje e sempre, para a glória do nome dEle. Um grande abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus e estou orando por você, para que Deus te abençoe ainda mais. Espero todos vocês hoje à noite, na oração da noite. Venha participar. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sempre.